Lampa.com. Make it funky, make it funky. E o projeto Cidade Ativa agora recebe Marco Antônio, musicista, pianista, diretor artístico do Festival de Música de Londrina. Nós não tivemos a oportunidade de gravar o vídeo com o Marco Antônio, ele enviou as respostas por áudio e aqui estão. Bem, vamos começar repetindo e curtindo uma frase de vários filósofos e pensadores que a vida sem música é um grande erro. A música ela faz parte de tudo, ela já está, a parte rítmica da música, no nosso corpo humano. Por exemplo, o batimento cardíaco, a inspiração e a expiração pulmonar, né, que define um ritmo binário. E você pode imaginar uma peça de teatro sem música, ou um bom filme, ou um filme ruim sem música, ou seja, a música é aquela arte que abrange tudo, né? Sem a música, a vida realmente seria um grande erro. Então, você fazer um festival de música é um grande prazer, é uma tarefa que todo cidadão, que toda coletividade deveria promover. E com isso o Festival de Música, que já atinge os seus 40 anos, ele prima por ser um festival muito abrangente. Por exemplo, ele atinge todas as idades, vai de 8 até mais de 80 anos, atinge todas as músicas, música popular, música erudita, música contemporânea, até a boa música sertaneja, através dos cursos para viola caipira. E é um festival que recebe cerca de 1.000 alunos todo ano para passar 2 semanas em Londrina, assistindo a aulas de 50 professores profissionais, nacionais e internacionais. E com isso, então, a cidade atinge um grande nível de relevância cultural para a região e para as cidades da região também, né? E essa relevância cultural também está baseada nos projetos que o festival promove. Por exemplo, o Simpósio de Educação Paranaense de Educação Musical, né? Um simpósio que já está com quase 20 anos e que discute as diretrizes da educação musical básica, ou o Encontro Nacional de Compositores, além de vários cursos interessantes, como, por exemplo, a musicalização das mulheres através das grades, quando a gente ia para o 3º distrito, levar o canto coral e violão para aquelas detentas que estavam ali, às vezes por causa do companheiro e não mesmo por falta delas, né? E outros projetos interessantes, além de a acessibilidade, que é uma coisa importante no festival, né? Promovendo cursos para jovens com dificuldades, tanto dificuldades de pensamento, de formação, como é o caso da síndrome de Down, como para a baixa visão também, cursos para candidatos de baixa visão. Então, com isso, o festival atinge uma gama muito grande de relevância cultural em todos os aspectos e usando a música, porque a música ela é uma ponte de comunicação excelente entre indivíduos e traz uma relevância cultural
que reúne as tendências indígenas, lusitanas, negras da nossa cultura em geral. Além disso, a gente sempre considera que evento é vento, ele passa. Então, o festival não pode ser baseado só em eventos artísticos, e sim, ele é um festival de formação, né? Isso é muito importante. Talvez seja um dos poucos festivais do Brasil que oferece tantos cursos, tantos simpósios, né? Junto, ao lado, casado com a parte artística, que é a parte que agrada ao público, é a parte também que nos ajuda o patrocínio junto com os patrocinadores. Então essa parte esse casamento de eventos e a parte de formação é muito importante no festival. Para o cidadão que frequenta o festival, e como eu já disse, o festival de todas as idades, é como se acendesse a luz da sua alma, do seu espírito, para o belo, né? Para a cultura em geral, no sentido mais alto que você pode imaginar, de um aspecto cultural, né? Por exemplo, ele vai ter contato com os colegas, quer dizer, é uma grande socialização. Ele vai ter contato também com os professores, que eu já disse, os professores nacionais, internacionais. Ele vai ser parte também de um público que não está acostumado a ter eventos todas as noites na cidade de origem dele, né? E com isso, então, é um pacote, é uma ducha de conhecimentos musicais e de muita emoção. E, de repente, a partir do coro do festival, da orquestra do festival, esse cidadão se vê também no palco, ele se vê peça importante nos projetos artísticos, didáticos do festival, né? E o mais importante disso tudo é que ele pode também receber instruções sobre qual tipo de instrumento que ele está usando. Tem uma oficina, né, de concertos de instrumento. Isso é muito importante. E ele pode também ter uma possibilidade de uso de esses instrumentos combinado com outros, ou seja, nos cursos de música de câmara, uma coisa que ele não tem oportunidade de fazer na cidade de origem, né? Ou tocar numa orquestra. E o mais importante disso tudo é que mostrar para ele alguma oportunidade de trabalho, né, para o futuro no mercado musical. E ele funciona também como um produto repetidor, ou seja, ele volta para a cidade dele carregado com essas informações e tem esse fator multiplicador, entendeu? Então é uma riqueza muito grande que um cidadão recebe participando de um festival. Importante dizer também que o festival não manda ninguém de volta para casa. A gente analisa o nível, o que esse indivíduo traz de formação e aproveita esse indivíduo nas mais diversas classes do festival. E não só pela qualidade do nível dele, mas pelas tendências musicais dele, porque o festival faz um repertório que vai do rock até a ópera. Então, se ele vem com alguma dessas tendências musicais, ele é imediatamente aproveitado. E se ele não tem nível ainda de frequentar as aulas de alta performance, por exemplo, de interpretação musical,
o professor estabelece pequenos grupos, né? E dá informações então sobre o repertório, ou como estudar, ou que linha de técnica que ele está usando. Ou seja, existe muito respeito também na carga do indivíduo, o que ele traz para o festival. A arte, para mim, é uma expressão de algo belo, de algo muito belo, através de atividades criativas, criadoras. E ela é universal quando essas atividades belas são reconhecidas pela sociedade. Bem, nós tivemos uma crise enorme, ou estamos tendo ainda. Espero que o final de uma pandemia ou do início de uma endemia, né, que colocou muita gente em casa para uma reflexão às vezes muito importante. Por exemplo, para mim, eu estudei muito nessa época de pandemia, por incrível que pareça. Eu li muito também nessa época de pandemia, coisa que não dava tempo nos costumes normais. E é muito interessante que eu acho que vários artistas saem dessa pandemia fazendo da sua arte algo melhor ainda. Por exemplo, é muito conhecido que depois da Segunda Guerra, os grandes poetas escreveram poemas mais lindos e mais significantes ainda. Então tem um lado positivo também a pandemia. Então vamos aguardar que essa fase agora pós-pandemia seja muito criativa e muito bela. Para o festival, nós continuamos, mesmo em fase de pandemia, a gente fez o festival de forma virtual, né? E esse ano estamos planejando, em julho, que vai ser o próximo festival, de fazer um festival de forma híbrida, ou seja, presencial e virtual. Acho que vai ser uma fórmula para os próximos anos até essa praga se extinguir.